Olá, eu sou o professor Tiago Titilo e nós vamos iniciar mais um módulo da Escola Bibotalk de Teologia. Neste módulo abordaremos especificamente o tema da doutrina da predestinação na história da Igreja Antiga. É claro que para falarmos sobre este tema precisaremos antes introduzir e desenvolver alguns conceitos. Não falamos de predestinação sem falarmos de livre-arbítrio. E para falar de predestinação e livre-arbítrio é necessário que nós conceituemos predestinação e livre-arbítrio e também outros temas corolários que fazem parte desta discussão: monergismo, sinergismo e a soberania de Deus. O que significa a soberania de Deus diante da responsabilidade do homem, a responsabilidade humana. Nesta primeira aula nós vamos falar especificamente sobre os conceitos de predestinação e livre-arbítrio. Existem alguns equívocos acerca da doutrina da predestinação e nós pretendemos fazer uma abordagem histórica, mas não deixando de perpassar a Bíblia Sagrada, o ensinamento da Bíblia acerca deste assunto tão importante. A palavra predestinação, ela significa um destino que foi preparado anteriormente, daí o prefixo pré, e ela é a tradução do verbo grego proorizo, que significa justamente determinar com antecedência. Esse verbo ele aparece 6 vezes no Novo Testamento. Nós encontramos este verbo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 28, em Romanos 8, nos versículos 29 e 30, encontramos também em 1 Coríntios 2, 7 e na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, nos versículos 5 e 11. Nessas 6 ocasiões onde aparece o verbo proorizo no Novo Testamento, em nenhuma delas existe uma referência a pessoas sendo predestinadas à condenação, predestinadas ao inferno por Deus. Isso deveria ser suficiente para lançar por terra a ideia de dupla predestinação, a saber, que Deus predestina umas pessoas para a salvação e outras para a perdição. Ainda assim, existem teólogos que defendem a predestinação como sendo a decisão unilateral de Deus acerca da salvação de alguns e, como o outro lado da moeda, a condenação de outros. Eu vou fazer aqui a citação de alguns teólogos na história da igreja que tinham uma visão determinista de predestinação. Gabriel, você pode colocar na tela, por favor, a definição de Agostinho na sua obra A Predestinação dos Santos. No livro 10, capítulo 19, ele diz que a predestinação é a preparação para a graça, enquanto a graça é a doação efetiva da predestinação. Lendo a obra por completo, nós vamos ver que esta graça da qual Agostinho fala é uma graça salvadora, é uma graça que se antecipa a qualquer movimento do pecador em direção a Deus, mas é uma graça também que se manifesta de maneira irresistível no coração dos eleitos. Isso quer dizer que aqueles a quem Deus escolheu, tal graça irá convertê-lo a despeito de quaisquer circunstâncias. João Calvino, depois de mais de 1000 anos deste pensamento de Agostinho ser formulado, ele vai definir nas suas Institutas da Religião Cristã, no livro 3, capítulo 21, parágrafo 5, predestinação da seguinte maneira. O reformador francês diz: chamamos predestinação ao decreto eterno de Deus pelo qual determinou o que fazer de cada um dos homens, porque ele não os cria com a mesma condição, mas antes ordena uns para a vida eterna e a outros para a condenação perpétua. Portanto, segundo o fim para o qual o homem é criado, dizemos que está predestinado à vida ou à morte. Logicamente que esta definição de João Calvino encontra eco naqueles que seguem o seu modelo teológico. Nós vemos aí com muita força surgindo o movimento neocalvinista. E Robert Charles Sproul, um calvinista contemporâneo, que está em atividade escrevendo, um excelente teólogo calvinista, ele vai dizer que frequentemente as pessoas pensam a respeito de predestinação com respeito às questões diárias envolvendo acidentes de trânsito e outras coisas similares. Questões como essas, diz Sproul,
são normalmente tratadas na parte da teologia que trabalha a questão da providência, mas ele vai dizer que a predestinação no sentido estrito está relacionada com a salvação ou a condenação das pessoas, sendo chamadas de eleição, no caso dos que são escolhidos para a salvação, e reprovação naqueles que são escolhidos, são predestinados à perdição. Esse é o modelo agostiniano calvinista de pensamento relacionado à doutrina da predestinação. Nós vemos que João Calvino e os seguidores de Calvino, durante a Reforma e até os dias de hoje, sofrem uma influência muito forte do pensamento agostiniano, de onde João Calvino derivou muitas das suas crenças. Mas não são todos os teólogos no curso da história da Igreja que entendem a predestinação no modelo ou no entendimento determinista ou fatalista. Nós temos outros grandes teólogos no decorrer da história que adotaram uma interpretação da predestinação que se conciliasse melhor com a liberdade de arbítrio e a responsabilidade do homem. Dentre eles, nós podemos citar Jacó Armínio, teólogo holandês que viveu entre os anos de 1559 e 1609. Ele diz numa carta endereçada a Hipólito o seguinte: a predestinação é um decreto eterno e misericordioso de Deus em Cristo, pelo qual ele decide justificar e adotar fiéis e conceder-lhes a vida eterna, mas condenar os infiéis e as pessoas impenitentes. Nós podemos observar aqui que o modelo de predestinação, conforme expresso por Jacó Armínio, ele é condicional. Na verdade, Deus ele escolhe em Cristo justificar e adotar os fiéis, os que creem, ao mesmo tempo que concede vida a estes, e condenar os infiéis. Então há uma condição para a pessoa ser considerada eleita ou predestinada. Ela deve ser fiel, ela deve ter fé, ela deve crer. Por isso que Jacó Armínio disse que esse decreto eterno e misericordioso de Deus é um decreto em Cristo. A pessoa deve crer em Cristo. Ao passo que aqueles que são condenados, assim o são porque não eram fiéis, eram infiéis. Pessoas impenitentes, pessoas que não depositaram a sua esperança, a sua fé, a sua confiança em Cristo Jesus. Um teólogo nazareno chamado Orton Willey, que viveu entre os anos de 1877 e 1961, define a predestinação como propósito gracioso de Deus de salvar da ruína completamente toda a humanidade. Não é um ato arbitrário, ele diz, e indiscriminado da parte de Deus para garantir a salvação de um número específico de pessoas e a ninguém mais. Inclui provisionalmente todos os homens e está condicionado somente pela fé em Cristo. Para Orton Willey, a predestinação é a intenção, é o propósito, é o plano de Deus de salvar toda a humanidade, e isso se dá pela fé em Jesus Cristo. É condicional à fé em Cristo, mas provisionalmente esse propósito ele abrange todas as pessoas, inclui todos os homens e é condicionado à fé. E por último eu quero citar o missionário e teólogo batista que serviu aqui no Brasil, Alva B. Langston. No seu esboço de teologia sistemática, ele diz o seguinte: verdade é que Deus predestina que aquele que crê será salvo, assim como o que não crê já está condenado. E verdade também que predestinou o meio da salvação, um único meio com exclusão de qualquer outro. Mas Deus não predestinou os que haviam ou os que não haviam de crer. Decretado está, porém, que todo aquele que crer será salvo, assim como o que não crer será condenado. Parece que Alva B. Langston vê a doutrina da eleição e da predestinação como sendo uma doutrina corporativa. Deus escolheu o meio de salvação e decidiu que todos os que creem serão salvos. Todos fazem parte desse grupo de salvos, mas não escolheu, não determinou quais são os indivíduos que vão crer fazendo parte desse corpo e quais que não vão crer. O que nós temos aqui é a definição de alguns teólogos no decorrer da história da Igreja que pensaram acerca da questão da predestinação, pensaram em como a predestinação se relaciona com o livre-arbítrio humano, de maneira que a soberania de Deus não seja prejudicada e também a responsabilidade humana não seja sufocada pela soberania divina. E eles propuseram suas interpretações da predestinação. Nós vamos, contudo, ver o que a Bíblia fala
sobre o assunto. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre o assunto da predestinação. Quando nós analisamos a doutrina da predestinação na Bíblia, nós podemos, ao percebê-la de uma maneira ampla nos escritos sagrados, evitar alguns equívocos. Eu, particularmente, considero que algumas tradições têm incorporado em seu pensamento equívocos relacionados à doutrina da predestinação. E um equívoco muito comum é pensar que a predestinação envolve todos os eventos da história. É verdade que nós temos na teologia cristã uma parte dela que se dedica a estudar a providência de Deus. E o que seria essa providência de Deus? Essa providência inclui os decretos de Deus relacionados à criação e à manutenção do universo. Isto é, o governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Mas em nenhum momento a Bíblia utiliza a expressão predestinação para se referir à providência de Deus de todas as coisas. Não, a Bíblia não faz esse uso da palavra predestinação. Outro equívoco comum é imaginar que a predestinação tem em vista a seleção de umas pessoas para a salvação e outras para a perdição, como eu já falei anteriormente nesta aula. Nós vamos perceber que a Bíblia ela tem um significado de predestinação muito claro e é um significado que está relacionado com aqueles que foram salvos. A Bíblia vai fazer uma distinção entre eleição e predestinação. Na página 24 do meu livro Eleição Condicional, eu vou dizer que a eleição é a escolha graciosa feita por Deus daqueles que estão em Cristo para formarem o seu povo, baseado em Efésios 1:4. A predestinação é o propósito determinado por Deus desde a eternidade para esse povo. E aí nós podemos ver no versículo 5 de Efésios 1 e também em Romanos 8, nos versos 29 e 30. Então, quando nós olhamos a relação da eleição com a predestinação, nós podemos ver essa distinção. Isso não quer dizer que são doutrinas que não tenham relação, mas são doutrinas, embora relacionadas, distintas. A eleição é a escolha de indivíduos para formarem um povo, e a predestinação é o destino que Deus preparou para esse povo. E a Bíblia vai falar que a predestinação envolve ser conformado à imagem de Jesus Cristo, do Filho de Deus. Assim, os eleitos, aqueles que formam o corpo de Cristo, estão predestinados a serem conformes à imagem do seu Filho, diz Paulo em Romanos 8, 29. E nós vamos ver também que a predestinação está relacionada à adoção como filhos de Deus. Em Efésios 1:5, nós vamos ver este ensinamento de Paulo. O ensinamento também de que a predestinação visa nos tornar co-herdeiros com Cristo da herança que Deus reservou para nós. Desta forma, Deus nunca predestina alguém para a perdição. Cada pessoa é responsável por estar em Cristo pela fé, respondendo ao chamado gracioso de Deus. E é claro que quando nós fazemos essa afirmação, alguns esclarecimentos devem ser feitos. Ora, a Bíblia nos ensina que todos os homens estão em pecado e que nascem na condição de pecadores por natureza, filhos da ira, por causa do pecado dos nossos primeiros pais no Éden, de maneira que nós somos totalmente incapazes de ir a Cristo pelo nosso próprio livre-arbítrio? Sim, é verdade. A Bíblia ensina que o nosso livre-arbítrio foi ferido, mutilado, de maneira que nós estamos mortos em nossos pecados e delitos, que nós somos filhos da ira, que nós somos escravos do pecado e um escravo não tem liberdade sobre a sua vontade. O próprio nome já diz, ele é escravo. A Bíblia assim ensina. Mas a Bíblia ensina também que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo vai dizer isso na sua carta a Tito, no capítulo 2, versículo 11. Paulo vai dizer também que assim como pela morte entrou o pecado, como pelo pecado entrou a morte no mundo, e essa morte se espalhou a todos os homens, e ele vai dizer que a graça de Deus ela também se espalha a todos os homens, em Romanos 5, 18. Em virtude desse ensinamento, nós podemos concluir que a graça de Deus ela antecede qualquer ação humana de se voltar para ele e capacita o homem a escolher por Cristo Jesus, a aceitar a sua graça e a salvação que ele graciosamente nos oferece. Quando dizemos isso, nós entendemos que a graça de Deus, ela de fato, ela liberta o nosso arbítrio escravizado e nos capacita a responder a Deus. Por isso, nós podemos dizer que o livre-arbítrio
perdido na queda, foi restaurado por intermédio da graça de Deus, e essa graça nos capacita a aceitar a salvação em Jesus Cristo ou a rejeitá-la. Pessoal, até aqui nós vimos o que é predestinação, a diferença entre predestinação e eleição. Antes disso, nós mencionamos algumas definições de predestinação por parte de teólogos de tradição agostiniano-calvinista e de tradição arminiana. Vimos que há uma distinção bíblica entre predestinação e eleição. Eleição é a escolha que Deus faz de indivíduos para formarem o seu povo, indivíduos estes que, pela graça de Deus, tendo o seu livre-arbítrio restaurado, podem aceitar livremente a oferta da graça ou rejeitá-la. E a predestinação é o destino que Deus traçou para estes indivíduos. Um destino que culmina na nossa conformação à imagem do Filho de Deus, de Jesus Cristo, quando nós seremos aquilo que de fato Deus quer e deseja que nós sejamos. Falamos também que o indivíduo tem o seu livre-arbítrio restaurado pela graça, uma vez que naturalmente nós já nascemos em pecado, conforme o salmista diz no Salmo 51, e assim com o nosso livre-arbítrio incapaz de discernir espiritualmente e de fazer qualquer movimento em direção ao bem espiritual. E agora nós vamos desenvolver melhor essa ideia, esse conceito de livre-arbítrio, visto que nós temos pelo menos duas interpretações filosóficas diferentes acerca do livre-arbítrio. A maioria dos teólogos concordam que o ser humano tem alguma medida de livre-arbítrio. Tomás de Aquino chega a dizer na sua Suma Teológica que se o homem não possui livre-arbítrio, qualquer louvor, qualquer repreensão, qualquer castigo, qualquer retribuição às suas ações não teriam sentido algum. Nós temos duas correntes de interpretação, duas correntes filosóficas que interpretam o livre-arbítrio e tentam, de alguma forma, conciliar este livre-arbítrio com a ideia de predestinação, com a ideia de eleição e, em especial, com a ideia da soberania de Deus. Nós temos o libertarismo. O libertarismo, ele defende que uma ação livre é aquela na qual o indivíduo, quando age, poderia ter agido de forma diferente ou contrária da forma como agiu. Neste sentido, quando o Tiago está aqui diante dessa câmera falando contigo, neste momento, ministrando essa aula, ele poderia não estar na frente desta câmera ministrando esta aula. Ele o fez porque ele assim decidiu. E mesmo se nenhuma circunstância anterior fosse diferente, ele poderia ter agido de forma contrária, ele poderia não estar aqui neste momento ministrando esta aula. É isso que o filósofo cristão Alvin Plantinga diz na sua obra Deus, a Liberdade e o Mal. Gabriel, por favor, coloca a citação aí pra gente. Plantinga diz: o que é relevante para a defesa do livre-arbítrio é a ideia de ser livre com respeito a uma ação. Se uma pessoa for livre com respeito a uma dada ação, então tem liberdade de realizá-la ou não. Nenhuma das condições anteriores ou leis causais determinam que ele realizará ou não a ação. Ele tem poder no momento em questão para realizar a ação e tem poder para não a realizar. O sentimento de liberdade é comum a todos nós. Nós dizemos, por exemplo, que nós queremos ir a determinado lugar ou não queremos ir a determinado lugar. Nós dizemos que gostamos da cor verde ou gostamos da cor laranja e dizemos que nós rejeitamos fazer algo ou não rejeitamos fazer algo. Contudo, não basta sentirmos que poderíamos ter feito algo diferente, pois o sentimento nunca foi um campo muito seguro para averiguar a verdade. O sentimento de liberdade, embora exista em nós, ele poderia ser uma mera ilusão. E para o cristão, o que importa de fato é o que a Bíblia diz acerca de Deus e das relações de Deus com o universo por ele criado. E na Bíblia nós encontramos diversas passagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que sugerem que o ser humano é um ser livre e moralmente responsável por suas ações. Nós podemos ver, por exemplo, no texto de Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, a palavra de Deus nos dizendo: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim,
mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Quando Deus dá uma ordem para não comer desta árvore, ele imediatamente depois vai dizer qual é a consequência de comer, demonstrando que o homem tinha ambas as possibilidades: comer do fruto desta árvore ou não comer do fruto desta árvore. Ainda no livro de Gênesis, a palavra de Deus diz no capítulo 4, versos 6 e 7. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Esse é um texto muito claro de que, a despeito do pecado nos tentar, e muitas vezes o nosso desejo estar inclinado para aquilo que é errado, nós devemos conquistar este desejo, dominar este desejo, e assim nós podemos fazer diferentemente daquilo que nós desejamos. Outra passagem se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Aqui, mais uma vez, o homem está diante de duas opções: seguir aquilo que Deus o ordena, ou então rejeitar aquilo que Deus ordena, desobedecendo-o e atraindo para si as maldições mencionadas no texto. Ainda no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, nós temos dos versos 15 ao 20. Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Mais um texto que eu quero destacar do Antigo Testamento, ele se encontra no livro de Josué, no capítulo 24, versos 14 a 16. O texto bíblico diz: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Nós temos aqui, mais uma vez, um texto bíblico dizendo que o povo tinha uma opção. Ou esse povo servia ao Senhor, escolheria servir ao Senhor, ou então esse povo serviria aos deuses que os antepassados deles serviram além do rio Eufrates. E o povo decide servir ao Senhor, assim como Josué e sua família serviram. Nós temos ainda um texto muito conhecido, que é bastante mencionado nesta controvérsia entre a predestinação e o livre-arbítrio, que se encontra em Isaías, no capítulo 1, versos 19 e 20. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada,
pois o Senhor é quem fala. Inúmeros outros textos poderiam ser apresentados como provas de que o Antigo Testamento testemunha, endossa a ideia de que o homem ele pode escolher entre servir a Deus e não servir a Deus, entre rejeitar o pecado ou dar vazão ao seu sentimento, à sua inclinação pecaminosa. E é bom que se pontue aqui que nós estamos falando isso a partir do momento em que a graça atua no coração do pecador. O pecador, abandonado à sua própria natureza, ele jamais irá rejeitar o pecado para servir a Deus, mas uma vez que ele é objeto da graça de Deus, ele sim pode tomar a decisão de seguir ao Senhor, ser obediente ao Senhor, servir ao Senhor ou rejeitar a vontade do Senhor para a sua vida. Nós vemos isso também no Novo Testamento. Foi Jesus Cristo que convidou a multidão para que fosse a Ele. Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite universal destinado a todas as pessoas. E obviamente que esse convite pressupõe a ideia de que seus ouvintes poderiam obedecer este convite, aceitar este convite. Nós temos também Jesus falando para os discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Nós temos aqui Jesus convocando os discípulos a negarem a si mesmo, tomarem suas próprias cruzes e seguirem a Jesus. Isso, mais uma vez, pressupõe a possibilidade de tais pessoas aceitarem esse convite e optarem, escolherem por tomarem suas cruzes, seguirem aquilo que Jesus tem para elas. Mais uma passagem no Evangelho de Mateus, Mateus 23, 37. Jesus lamenta sobre Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Note que existe aqui uma vontade divina, que é a vontade de Jesus para estas pessoas, e uma vontade humana resistindo e rejeitando a vontade de Cristo. Jesus disse: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas. Jesus está querendo proteger Israel, proteger os filhos de Israel. Essa é a vontade de Deus para as pessoas a quem Jesus dirige estas palavras. Por outro lado, nós temos a vontade humana manifesta no vocês não quiseram. O homem, ele, quando é alcançado pela graça de Deus, ele pode aceitar a salvação, mas isso não quer dizer que ele irresistivelmente é atraído para esta salvação. O indivíduo atingido pela graça, ele pode consentir, mas ele pode não consentir com a vontade de Deus para a sua vida, e é isso que Jesus fala neste lamento sobre Jerusalém. E também nós temos em Lucas 7, versículo 30, a seguinte afirmação da palavra de Deus: mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. O que nós temos aqui é a afirmação de que havia um propósito de Deus para eles no batismo de João. E por outro lado, nós temos a rejeição dos fariseus em relação a este propósito divino para eles, demonstrando que eles eram livres, inclusive para rejeitar o propósito divino, como fazem neste texto. O Evangelho de João também traz diversas referências relacionadas ao livre-arbítrio do homem. Ele parece endossar a ideia libertária de livre-arbítrio, a saber que quando o homem toma uma decisão, ele poderia ter tomado uma decisão diferente daquela que ele tomou. No prólogo do seu Evangelho, capítulo 1, versículos 11 e 12, o texto bíblico diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O que o evangelista João está dizendo é que quando o Verbo se encarnou, ele se fez carne, ele veio especificamente para o povo de Israel, veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Não faria qualquer sentido pensar que tais pessoas não foram predestinadas para receberem a Jesus ou não foram escolhidas para formarem o povo de Deus
daqueles que confessam a fé em Jesus Cristo, se o próprio texto bíblico vai dizer que ele veio para estas pessoas, ele veio para o que era seu. E estes livremente não o receberam. Não foi por falta de luz, mas por rejeitar essa luz que eles não receberam. João vai dizer isso no capítulo 3, versos 17 a 19. Contudo, o texto bíblico vai dizer que todos quantos o receberam, os que creram em seu nome, a estes foram dados o direito de serem feitos filhos de Deus. E, logicamente, nós temos aqui a reação de um grupo e a reação de outro grupo. Aos seus veio o verbo, mas eles rejeitaram o verbo. Contudo, aqueles que receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Uns rejeitaram e outros aceitaram. Esse texto, ele para mim, endossa de maneira muito clara a ideia de livre-arbítrio potencializado pela graça de Deus. E ainda, no mesmo evangelho, no capítulo 5, versos 39 a 40, nós temos a seguinte afirmação: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Nós temos aqui uma afirmação de Jesus de que a rejeição a ele era algo livre. Vocês não querem vir a mim para terem vida. É o mesmo que Estevão vai falar acerca dos judeus que estão o apedrejando no capítulo 7 de Atos, especificamente no versículo 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Nós temos aqui, além da afirmação de que estas pessoas resistiam à vontade de Deus para ela, nós temos aqui a quebra de um dos conceitos calvinistas, dos 5 pontos do calvinismo, que é a graça irresistível. Nós percebemos aqui Estevão dizendo que estas pessoas resistiam à graça de Deus, resistiam à ação, à atuação do Espírito Santo de Deus. Por fim, a última citação que eu quero fazer de um texto bíblico se encontra em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, onde o autor, através de palavras bastante dinâmicas, afirma: o Espírito e a noiva dizem, vem! E todo aquele que o ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Ou seja, a pessoa que quer estar em Cristo, ela tem esta possibilidade pela graça de Deus que o alcançou. E que certamente foi esta graça que moveu a vontade dele para querer, para desejar a Cristo. Contudo, esse pensamento de que o livre-arbítrio significa que quando o indivíduo toma uma decisão, ele poderia ter tomado uma decisão oposta, diferente ou contrária, ele foi enfrentado, combatido por aquilo que nós chamamos de compatibilismo. O que é o compatibilismo? O compatibilismo é uma visão, é uma interpretação, é uma leitura do livre-arbítrio dentro de um modelo determinista. O determinismo afirma que tudo o que acontece é determinado por uma causa anterior. E assim, o compatibilismo busca, de alguma forma, conciliar a visão determinista de que tudo o que acontece, e aqui especificamente um determinismo teológico, tem uma causa e essa causa é Deus, é a sua vontade, e a ideia de que o homem é livre, o homem é responsável. Então, eles vão fazer essa nova leitura, uma leitura do livre-arbítrio que destoa da interpretação clássica de livre-arbítrio. Eles vão entender que ser livre é justamente você seguir o seu desejo mais forte. Então, ser livre não é ser livre para fazer ou deixar de fazer algo, mas ser livre significa que o indivíduo ele faz aquilo que ele quer. Enquanto no libertarismo o indivíduo é livre para fazer aquilo que ele quer ou para mesmo fazer aquilo que ele não quer, não fazer aquilo que ele quer, deixar de fazer aquilo que ele quer, no compatibilismo o indivíduo vai fazer sempre aquilo que ele quer. Na verdade, a ideia compatibilista gira em torno do fato de que a pessoa só não é livre se ela agir contra a sua própria vontade. E como o indivíduo ele vai fazer sempre a sua vontade, ele pode ser considerado um agente moral livre. Mas o compatibilismo, como sendo
um desdobramento do determinismo vai dizer que o indivíduo faz aquilo que ele quer, mas esse desejo dele de fazer algo é determinado por Deus, de maneira que Deus determina o que ele quer e ele faz livremente aquilo que Deus determinou que ele quisesse. Entendem que o indivíduo não deixa de ser livre por causa disso, porque ele não agiu contra a sua vontade, mesmo que essa vontade tenha sido pessoalmente determinada por Deus. Então, eles não veem contradição nenhuma em dizer que Deus determina todas as coisas e que o homem é um agente livre, porque o homem não agiu contra a sua vontade. Um dos maiores defensores do determinismo compatibilista foi o teólogo e filósofo norte-americano Jonathan Edwards. Ele apenas reverberou os ensinos que já se encontravam em João Calvino, Martinho Lutero e muito antes deles no próprio Agostinho. Agora, alguns questionamentos devem ser feitos diante dessa interpretação compatibilista do livre-arbítrio. Uma vez que o agente não poderia ter tomado outro curso de ação, ele necessariamente vai agir conforme a sua vontade, conforme o seu desejo. E esse desejo foi causado por Deus. E ele não poderia agir de outra maneira. Será que nós podemos dizer que, tendo ele agido conforme a sua vontade, ele agiu de maneira verdadeiramente livre? Quando se tem visto uma ação pecaminosa, tal compreensão não tornaria Deus autor do pecado, uma vez que foi Deus quem determinou que aquele indivíduo tivesse aquele desejo? Uma vez que a causa última do pecado seria a vontade de Deus? Isso não tornaria Deus autor do pecado? Será que tal interpretação ela é compatível com as exortações bíblicas para que o homem tome a decisão acertada de evitar o pecado diante das possibilidades que se apresentam para ele? Será que o determinismo compatibilista não seria apenas uma versão teísta e cristã do fatalismo pagão, onde todas as coisas que acontecem necessariamente? Eu entendo, e espero que você entenda também, que a verdadeira liberdade é muito mais do que agir sempre de acordo com a nossa própria vontade. Se liberdade fosse isso, nós não seríamos livres, nós seríamos escravos da nossa vontade. Liberdade não é só agir de acordo com a nossa vontade. Ela consiste, inclusive, em ser capaz de agir contra a própria vontade, resistindo aos nossos desejos mais fortes. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7, versículo 15. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Será que isso não é um eloquente testemunho de que muitas vezes nós não seguimos o nosso desejo, uma vez que Paulo queria fazer o bem e não fazia? Que você possa prestar atenção nestes questionamentos que foram feitos aqui à luz dos versículos que já foram estudados sobre a palavra de Deus, a fim de que o seu pensamento acerca do livre-arbítrio seja um pensamento que não diminua a soberania e a grandeza de Deus, mas também que não diminua a responsabilidade moral dos seres humanos. Pessoal, quem quiser se aprofundar um pouco mais neste tema, eu sugiro a leitura do capítulo 1 do meu livro, A Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã, uma análise do pensamento agostiniano sobre o pecado e a graça, onde, antes de abordar as controvérsias que levaram Agostinho a formular a sua doutrina da predestinação, eu introduzo estes conceitos elementares, como predestinação, livre-arbítrio e outros conceitos que nós vamos ver nas próximas aulas. Eu quero sugerir também a leitura do livro Predestinação e Livre-Arbítrio, 4 perspectivas sobre a soberania de Deus e a liberdade humana, que foi editado pelo David Basinger, livro este publicado pela editora Mundo Cristão. A leitura destes pontos de vista poderá te ajudar a formar uma visão sadia acerca da predestinação e do livre-arbítrio. Na nossa próxima aula nós falaremos um pouco sobre monergismo e sinergismo, o que isso significa, e também sobre a soberania de Deus, uma vez que nós vimos aqui que quando o homem é tocado pela graça, ele é livre para aceitar ou rejeitar o favor de Deus e a sua salvação. Como nós podemos conciliar isso com a soberania de Deus? A soberania de um Deus que pode fazer todas as coisas e, segundo Jó, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Até a próxima aula e que Deus te abençoe.